Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, o programa que você já conhece, você já tá ligadinho aqui na 89 FM, a líder de audiência aqui em Joinville, onde todos os sábados ao meio-dia, eu, Leandro Schmitz, editor e jornalista do portal Chuville Notícias, convido alguém para a gente bater um papo, conversar sobre vários assuntos. E este programa também está sendo transmitido pelo canal, o nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, curta, compartilhe e assista todas as outras matérias, todos os outros programas e bate-papos que a gente já falou aqui sobre muitos assuntos. Portal Chuville Notícias, acesse agora as nossas redes sociais também, o chuville.com, que está completando o seu primeiro ano agora em julho. O tempo passa rápido demais. Aqui do meu lado tenho o Arno Kumlen, este que é o arquiteto e urbanista joinvilense de verdade, assim como é o slogan dessa rádio. E a gente vai bater um papo hoje muito interessante, falando um pouquinho de cada coisa, como que Joinville é como é, uma cidade construída principalmente no centro de Joinville sobre rios, é onde as pessoas constroem as suas casas, os seus imóveis, muitos reclamam disso, daquilo, por que as coisas são aqui assim, por que nós temos um terminal de ônibus bem em cima de uma região alagável, todas essas questões, nosso amigo aqui, o Arno Kumlen, vai explicar pra gente. Muito boa tarde, Arno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos, aos ouvintes, que estão nos vendo, né? Obrigado pelo convite e vamos ver se eu consigo falar um pouco sobre essa nossa cidade. Falar de Joinville, Chuville, parafraseando aí o nosso portal de notícias, chega a ser até engraçado, né? O índice pluviométrico de Joinville, a maior cidade do estado, é muito grande. E também é um dado curioso, porque a nossa cidade, ao mesmo tempo que chove, também os rios sofrem influência de maré. E não é à toa aí, você que está conhecendo Joinville, você que já mora aí há algum tempo, às vezes não está chovendo nada e a sua rua está alagada por conta da influência de maré. Exatamente. Isso, Arno, voltando aí um pouco nessa questão de história, né? Era observado já essa questão das marés, das chuvas, mas mesmo assim foi decidido lá atrás que seria construída aqui a maior cidade de Santa Catarina. Bom, é quase por aí. Bom, o local exato da nossa cidade, onde ela está espalhada hoje, ela se espalhou pelo território, tanto é que tem áreas de influência de maré e tem áreas que não sofrem influência de maré. No caso do centro, o centro de Joinville, quando ela foi criada, não era nesse lugar. Porém, existe um aspecto de atração. Nós temos que voltar a 1850. Então, estamos em 1850. Qual era o canal de ligação com o mundo? A água. Então, o que aconteceu? Acabou que Joinville, ou seja, a ocupação do território foi perto da água. Primeiro, aonde está em frente à prefeitura, que é onde foram os primeiros desembarques, e depois transferido para onde é hoje o mercado. Ali era o porto. Mercado municipal. Exatamente. E interessante que a rua que desce para o porto, ela não alagava. Porque a rua Abdão Batista, ela na realidade é o divisor de águas do rio que passa no meio da Getúlio Vargas e do famoso Ribeirão Matias. Então é naquela área que a área alagável tinha pouco efeito. Ou seja, o tempo ensina as pessoas a observarem o que acontece. Então, quando havia chuva e maré, sempre alagou. Acontece que a gente tem que lembrar, e você colocou bem, a área de maré a gente percebe sem chuva. No final da Hafenstrasse, a Rua do Porto, Hafenstrasse, onde tem hoje ali aquela escultura do Machado, do Edson Machado, certo? Promovida pela Fundição Tupi, aquela área ali era uma área que alaga sem chuva com maré, principalmente maré de cisígia ou de lua cheia. Acontece que, nos últimos 30 anos, a língua de maré aumentou em 10 centímetros. Na verdade, tudo mudou, né, Arno? A gente está diante de uma mudança climática cada vez mais intensa. Veja o que aconteceu agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Essa tragédia é muito grande. Alguns até dizem que o território que foi todo alagado e destruído pelas chuvas do Rio Grande do Sul não podem, algumas áreas principalmente, não podem mais ser habitadas. Plantações, né, já
se tornou pobre aquele solo ali para poder ter novas moradias e novas fazendas, culturas de alimentos, enfim. E aqui em Joinville, o engraçado é que se antes, como o senhor mesmo disse, você disse que tudo era pela água, a água, digamos, traiu Joinville, porque hoje a água está tomando conta boa parte da região aqui do centro de Joinville. Tivemos aí recentemente uma tentativa de conter essas águas, né, por conta da macrodenagem do Rio Matias, essa obra que ficou durante muito tempo incomodando principalmente a área central, os comerciantes. E, claro, não se tem como fazer um ovo frito se não quebrar a casca, porém, isso incomodou tempo demais, passou tempo demais. Arno, você enquanto arquiteto urbanista, você encontra o que você acha que foi mais grave que aconteceu nesse processo de obras da macrodenagem do Rio Matias? Um projeto completo, um projeto detalhado e uma avaliação correta de tudo que ia ser feito. Você acha que realmente essa obra iria acabar com as cheias no centro? Não. Veja só, nós tivemos agora o exemplo de Porto Alegre. Ela tem uma obra correlata. Quando em 1941 houve a grande enchente do Rio Grande do Sul, fizeram uma obra similar com contenção de muros e comportas em Porto Alegre. Elas estouraram, não funcionaram, alagou toda Porto Alegre. E agora tem uma coisa pior, tem uma coisa muito pior. Quando se fala em mudança climática, ela não é uma mudança, nós estamos vivendo na mudança. Ou seja, é irreversível. O aumento da temperatura em 1 grau centígrado, 1,5 grau até 2050, vai representar aproximadamente mais 15 centímetros de aumento do nível de maré. Porque tem o derretimento das geleiras, que também acaba ampliando o volume da massa dos oceanos, que tem essa famosa ameaça de que algumas cidades podem vir a sumir, incluindo Joinville. Não vão sumir. Vamos por parte. Aparecer boa parte. Parte do território. Primeiro que não é só o derretimento da geleira. A maior parte da superfície que o mundo coloca para o sol é água. 70% do mundo, da face do mundo é água. Ela não só derrete, mas ela dilata pelo aumento da temperatura. Então, não é só aumento do nível do mar por derretimento de geleiras, ou outro, não é só as geleiras que a gente temos nas calotas polares. Como exemplo, eu digo o seguinte, há 5 mil anos atrás, nós não tínhamos calotas polares. E o nível da água no mundo era em torno de 15 metros a mais que é hoje. Porque não existia, na época, no Plioceno, nós tínhamos uma temperatura média de 4 graus acima do que temos hoje. Por quê? Nós tínhamos uma grande quantidade de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera. Algo em torno de 400 partes por milhão de poluição de CO2. Isso foi reduzido, foi enterrado ao longo de milhares de anos, e o que aconteceu? Permaneceu em torno de 200 a 240 partes por milhão de dióxido até a Revolução Industrial. Nos últimos aproximadamente 240 anos, nós trouxemos a quantidade de dióxido de carbono de 240 a 420 medidos em maio do ano passado. Arno, essa informação é muito importante para a gente começar a pensar o futuro, porque como você mesmo pontuou, isto já é irreversível, né? A gente vê, nos atinge em maior ou menor grau, seja pelo aspecto da saúde, várias oscilações de temperatura como a que nós estamos vivendo neste momento, onde durante o dia temos aí 29, 30 graus e durante a noite 11 graus, esta variação de temperatura fatalmente atinge a saúde dos humanos, dos animais, das plantas. Nós vemos aí verduras e frutas sendo vendidas cada vez mais caras, enfim, são vários fatores que atingem a vida de todo mundo. Você que está nos escutando aqui pelo 89 FM, você que nos assiste também pelo nosso canal do YouTube, não tem como fugir. Mas falando de planejamento, Arno, você enquanto arquiteto, urbanista, como você está enxergando o planejamento? Estamos nos preparando para essa nova fase de vida, Arno? Aí tem uma outra questão. Veja só, quando a gente fala em adaptação às mudanças climáticas ou a cidade resiliente, o que ela aguenta de estresse,
Ou seja, uma cidade resiliente é aquela que tem a capacidade de retomar a normalidade com extrema rapidez. Isso tem que ser planejado. Acontece que, em 2008, nós criamos o nosso plano diretor novo, que era obrigado a fazer, visto que o antigo plano diretor, em comparação ao Estatuto da Cidade, feito em 2001, não continha não existiam instrumentos de política urbana que contemplavam o plano diretor. E isso precisava ser introduzido. Bom, essa é uma parte da história. Nós temos um plano diretor novo, foi criado um plano diretor novo em 2008. Naquele plano diretor, se comentava sobre mudança climática só na parte do capítulo e de forma muito tímida em habitação. Agora, em 2018, 10 anos depois do plano aprovado, nós deveríamos ter um novo plano diretor. No projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, existia lá a preocupação com as mudanças, ou a necessidade da existência de um plano de mitigação ou de adaptação às mudanças climáticas e de resiliência urbana. Estava lá gravado naquele projeto de lei 61/18. E lá no artigo seguinte, continha um prazo para a execução desse plano. 5 anos, 60 meses. Pasmem, que permaneceu na aprovação da Lei Complementar 620, que é o novo plano diretor de 2022. Pasmem, manteve-se o plano de mitigação, retiraram o prazo. Foi retirada a obrigação do prazo de fazer o plano. Ou seja, nós estamos sem nenhuma perspectiva da execução de um plano de adaptação à mudança climática. O que você acha que aconteceu para retirarem esse prazo? Principalmente por parte de alguns vereadores, claramente o negacionismo. Não existe mudança climática na palavra de alguns para comigo. Eu fui lá questionar essa questão. Não existe mudança climática. Foi-me dito isto na cara. Senhores, já aconteceu. Nós vivemos a mudança climática. Nós temos que nos preparar. Joinville tem que se preparar com urgência para isso. E não é só excesso de chuva, não é só maré. Pense agora que está ocorrendo um câmbio a nível mundial. Parte chove muito, parte chove pouco. Nós dependemos da água que chove aqui na nossa serra para abastecer todos os lares de Joinville. Se chove muito, pode não chover muito. Pode chover muito pouco. Nós podemos entrar numa época de estiagem. Você sabe o que representa isso para Joinville? Você sabe? Lembra aquele caminhão que caiu na serra agora no começo do ano? Joinville Notícias cobriu essa tragédia e foi assustador. Foi assustador. Passou de 24 horas sem água, sem abastecimento. E aí, novamente, todo mundo estocando água. Aí vamos para outro bate-papo. Vamos continuar. Aonde estava o plano de resiliência urbana para a recuperação? Aonde estava a preparação para gastarmos menos água? Isso é educação, vem do lar. Fechar a torneira enquanto se escova os dentes. Mudar todos os tipos de válvula de descarga que usamos hoje para equipamentos que gastem menos água. Ou seja, plano diretor para muitos, para grande massa, grande população, quando se fala em plano diretor, acha que isso tem mais a ver com prefeitos, vereadores, políticos, que é algo mais burocrático. Mas, na verdade, o plano diretor ele atinge todos. Desde o momento que você sai da sua casa e você vai em direção ao ponto de ônibus mais próximo da sua casa. Quem que escolheu o local desse ponto de ônibus? São só alguns exemplos de como o plano diretor pode atingir a sua vida no seu dia a dia. O trajeto que você escolhe fazer de carro, você que está nos escutando pelo 89 aqui no seu carro, você que está curtindo aí na sua casa, o endereço que você escolheu para construir sua casa, tudo isso faz parte de um plano diretor. Plano que dirige, é o diretor, é o que dirige, o plano que dirige a nossa vida, o plano que dirige a nossa cidade. Qual é a nossa participação real nesse plano? Como podemos interferir nisso? A construção de um plano diretor, ela é técnica e política. A política é através da participação popular. E o que o plano diretor contém são todos os instrumentos de política urbana, da saúde, da educação, da segurança, da habitação. Ou seja, lá estão contidas todas as direções que a cidade deve tomar.
E como é a nossa participação disso? E Arno, agora você tocou num ponto interessantíssimo, porque você falou de prazos, que esses prazos foram retirados. Há tempo de mudar isso ainda? Já deve fazer parte não só de uma campanha da cidade, mas sim, nós estamos vivendo um ano eleitoral. Qual é o candidato que vai trazer a obrigação de fazer esse plano? E no mais curto espaço de tempo. Vou te dar um exemplo. Se o nível da maré for se elevando, como está, o que vai ser feito das pessoas que terão suas casas atingidas nos próximos 10, 15, 20 anos? Para onde elas vão? E vale a pena continuar gastando infraestrutura em áreas futuramente alagáveis ou é melhor preparar outras áreas com infraestrutura adequada para recepcionar essas pessoas atingidas por esses eventos? É algo a se pensar, com certeza. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas tudo prova, tudo está dizendo que vai acontecer. E é uma tarefa que cumpre ou cabe a todos nós, né? Tanto em vereadores, quanto os conselhos, né, da cidade, as pessoas que participam de órgãos reguladores, enfim, cabe a toda uma sociedade essa discussão ampla, né? Como foi mal discutida o Ribeirão Matias, foi imposto, foi pouco discutido, tecnicamente foi pouco avaliado para tomar a decisão, nós estamos aí com alguns milhões enterrados sem função nenhuma. Na sua opinião, enquanto arquiteto urbanista, você acredita que esta obra do Rio Matias, retornando, vale a pena o investimento? Não vale a pena. Existem alternativas mais baratas para resolver em parte o caso. Porque se eu tiver uma maré de 10 a 15 centímetros a mais por causa da mudança climática e o evento de alta quantidade de chuvas naquele mesmo horário, o que adianta tudo isso? Qual que seria a solução viável, na sua opinião, então, para tentar equilibrar essa equação? Primeiro, o dinheiro. Muito dinheiro. Vou dar um exemplo, o que está acontecendo na ilha de Manhattan. Existe a previsão de que a ilha de Manhattan perca 40% do seu território. Olha, estou falando dos Estados Unidos, da ilha onde está a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Nessa ilha, 40% do território vai ser perdido para as águas. Eles estão gastando $1 trilhão até 2050 para mitigar os efeitos desse avanço. Tá? Bom senso, iniciativa imediata, prever novas áreas para ocupação. Ou seja, nós temos muita coisa, muito trabalho a fazer dos próximos, 10 anos. Isso sendo bastante otimista, né? Porque do jeito que está acelerado esse processo, exatamente, pode ser até que vejamos uma mudança antes. Olha só o que acontece. A palavra sustentabilidade é uma palavra que virou moda agora, ou mais moda ainda. Ela faz parte da pós-língua, como a gente diz, mas no caso ela foi criada entre 1984 e 87. Fez parte, primeiramente, de um relatório chamado o Nosso Futuro Comum, que é o relatório Brundtland, que tratou exatamente da obrigação das mudanças. A presidente desse relatório, Gro Brundtland, em 2008, ela deu uma palestra na Europa e falou o seguinte: o tempo do diagnóstico já passou, o tempo da ação é agora. Eu estou falando de 17 anos atrás. Olha, então está em tempo, né? Então, o tempo, infelizmente, para nós também acabou aqui, né? O tempo é curto, infelizmente, no programa Café com Chuveiro da 89 FM. Mas deixo livre aqui para você falar as suas redes sociais. Não sei se você usa também a tua rede social com insistência, né? Para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho e profundamente se aprofundem mais nessa questão também. Fique à vontade para falar aí sobre isso. Bom, eu abandonei um pouco as redes sociais, tá? Porque o tempo, o trabalho, estou trabalhando também fora de Joinville, então é muito corrido, passo boa parte do meu dia ou lendo, estudando ou trabalhando, principalmente em trabalhos que realmente demandam e me impede de eu ter uma disponibilidade para a rede social. Mas eu sempre estou à disposição. Ajudei
e dei muitas palestras sobre participação popular para associações de moradores, ajudei a formar algumas. Eu fiz parte do Conselho da Cidade por 3 mandatos, não poderia ter participado desse se fosse eleito, mas escolhi não participar em função dos meus trabalhos em outra cidade, não Joinville, então ainda existe essa questão do deslocamento, então tudo isso acaba atrapalhando a vida da gente. E eu também gosto de um pouco de lazer, de viajar, de cozinhar, e então eu abandonei um pouco essa parte. Mas eu sempre estou à disposição de qualquer convite para falar um pouco de Joinville ou falar sobre qualquer coisa, principalmente sobre as formas de participação democrática. E certamente vamos voltar a falar nesse assunto também, Ardo. Mais uma vez, obrigado aí pela tua Eu que agradeço a oportunidade. E é isso aí, gente. Você que curtiu o nosso programa até agora, curta lá no Instagram as nossas redes sociais do Chuville, @Chuville Notícias. Acesse agora o site chuville.com, também curte e compartilhe as nossas matérias e reportagens. Um portal que vai completar o seu primeiro ano aqui em Joinville a partir de julho. Então você também pode curtir e compartilhar e se inscrever agora no nosso canal do YouTube para assistir essa matéria, essa entrevista, esse bate-papo. E o nosso encontro está marcado para o próximo sábado com mais um tema interessante aqui no Café com Chuville na 89 FM, a líder de audiência aqui em Joinville. Um abraço, bom final de semana, tchau, tchau. Café com Chuville. Café com Chuville.